Olá, 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 seja muito bem-vindo a mais um podcast Agrotalento Consultores, que a gente convida amigos, parceiros, alunos do Agrotalento para conversar sobre a experiência deles como consultores, e a gente poder aqui, inclusive, criar um espaço de troca, de aprendizado. Né? O meu objetivo aqui também é servir com quem eu estou conversando. Essa troca, essa conversa, essa interação, muitas vezes funciona como uma maneira muito interessante de gerar conteúdo de uma forma autêntica, dinâmica, espontânea, né? Mais do que tudo espontânea, porque a gente não tem muito aqui. Tem alguns temas que a gente gostaria de falar, mas é uma conversa livre, né? Super aberta. E hoje a gente tem como convidado especial aqui com a gente Rodrigo Ferreira, médico veterinário, consultor em pecuária leiteira, tem outros negócios também, aluno do Agrotalento em 2015, né, Rodrigo, não é isso? Isso aí, Miguel. Muito legal ter você aqui, seja bem-vindo, prazer ter você com a gente. Ô, Miguel, boa noite, cara. Muito bom estar aqui com você, senti um privilegiado de estar conversando contigo hoje, de estar aqui nessa conversa. E surpresa, até quando recebi tua mensagem hoje pela manhã, me convidando aí para a gente trocar uma ideia, conversar um pouco, trocar alguns aprendizados aí que a gente teve ao longo dessa trajetória até o momento e também buscar aí essa oportunidade para buscar conhecimento aí contigo, né? Muito bom, Miguel. Maravilha, muito bom. Com a mudança das coisas, né? Hoje é dia 19 de março que a gente está gravando esse podcast de 2020, no início aí de uma crise, de uma incerteza, de uma situação sobre o coronavírus. E aí uma das coisas que a gente está trabalhando muito essa semana é como a gente pode gerar valor de forma massiva para as pessoas que acompanham a gente, para o nosso setor, de diversas formas, para quem é produtor, para quem é pecuarista, para quem é técnico, para quem é consultor, como a gente pode gerar mais valor para essas pessoas de uma forma positiva, de uma forma embasada. A gente está muito focado nisso, né? Eu falei isso no primeiro dia que eu gravei, tem 3 E's que a gente está focando hoje, né? O primeiro E é o E de empreendedor, porque o empreendedor é aquele que faz, é aquele que entra em ação, aquele que gera valor. O empreendedor só é pago quando ele gera valor. O empreendedor também ele é independente, então valorizar muito isso, e o consultor tem essa pegada de empreendedor e é muito legal ver isso acontecendo. O segundo E é o E de estratégia. A gente não está agindo, entrando em ação, trabalhando duro sem pensar. A gente está trabalhando muito de forma inteligente. Então, isso aqui também é para falar sobre estratégia, sobre pensamento apurado, sobre planejamento, sobre agir de uma forma inteligente, embasada, consolidada. E terceiro é o E de esperança. Esperança, eu aprendi que o oposto de medo não é coragem, o oposto de medo é esperança. Medo é a expectativa do mal, você esperar que alguma coisa ruim vai acontecer. E esperança é a expectativa do bem. Então, tudo que a gente está fazendo aqui, inclusive hoje, nessa gravação aqui com você, Rodrigo, é como a gente pode exercitar a nossa capacidade como empreendedor, a capacidade como estrategista e a nossa capacidade como esperança. Exercitar a esperança na gente e trazer esperança para outras pessoas, ao mesmo tempo que a gente aplica o que a gente conhece como o paradoxo de Stockdale, que é encarar a realidade nua e crua, que é essencial para a estratégia, ao mesmo tempo que a gente mantém uma fé inabalável no futuro, que é a essência de esperança. Então, Rodrigo, conta pra gente aí como que você trabalha rapidamente aí, como você trabalha com a questão de consultoria, como que você vem trabalhando, como tem funcionado o seu trabalho de consultor. Dá um contexto aí para quem não te conhece, saber um pouco do seu trabalho aí. Beleza, Miguel. Eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre essa trajetória aí como médico veterinário, até um pouquinho antes. Eu fui produtor de leite a partir dos 14 anos. A história era eu e meu irmão com 10 anos, eu com 10, 14, e a gente produzia leite lá em Caseiros, aqui no Rio Grande do Sul. E teve uma história aí dessa produção e tudo mais. Chegou um momento que eu resolvi fazer a veterinária, então eu acabei saindo da propriedade, fui para outro estado, fui para Santa Catarina, porque consegui uma bolsa lá na universidade que eu estudei, lá no Oeste. E meu irmão seguiu tocando o negócio por mais um tempo. Depois também acabou saindo estudar, e aí a gente parou com a atividade. Era uma pequena atividade, assim, mas foi uma pequena atividade, mas grandes aprendizados, sabe, Miguel?
partir dali eu comecei esse gosto já pela atividade leiteira. Em 2013, quando eu saí da faculdade para fazer o estágio final, já no estágio final eu segui trabalhando. Então, numa fazenda de 300 vacas em lactação, aqui no centro do estado. Trabalhei nessa fazenda por 1 ano e meio, apareceu uma oportunidade para trabalhar numa fazenda de 400 vacas, uma outra fazenda em outro município. Acabei mudando para essa outra fazenda depois de um tempo. Trabalhei mais 1 ano nessa fazenda e a partir daí, desse 1 ano de trabalho nessa fazenda, eu comecei a atender mais produtores na região. Comecei com um trabalho de prestação de serviço na parte reprodutiva, gado leiteiro exclusivamente. Desde então vim agregando algumas atividades junto à prestação de serviços da reprodução. No segundo momento, comecei a desenvolver mais um aspecto mais consultivo do negócio. Então você teve uma experiência primeiro, era a fazenda da sua família? Como é que era isso, a primeira fazenda? A pequena lá do início, quando eu tinha 14 anos, era da minha família. Sim, então teve a experiência na fazenda da família, depois numa fazenda como funcionário e depois como consultor. Como consultor. Então você já colocou os 3 chapéus já. Eu tenho aí a visão, vamos dizer assim, de uma certa forma, dos 3 ângulos, desses 3 ângulos, né? Funcionário, de certa forma proprietário ali quando era mais jovem e aí depois consultor. E me fala hoje, ou nesses últimos 5 anos aí que a gente se conhece do Agrotalento e tudo mais, o que você colocou em prática, como que funcionou para a sua consultoria, como funcionou para o seu trabalho, para a sua carreira como consultor, as coisas que você aprendeu e colocou em prática no Agrotalento. Até é interessante, eu quero que você me falou que ia falar dos 4 níveis, que é uma das coisas que eu acredito demais e faz tempo que alguém não me lembra isso, de uma outra pessoa me falar sobre isso. Exatamente. Tem algumas coisas assim que eu sempre comento quando a gente entra nesse assunto do agrotalento, ou alguém me pergunta sobre o agrotalento, ou eu converso com alguém sobre isso. Eu comento assim, o agrotalento ele abriu várias portas para o meu pensamento. Assim. Eu tinha um pensamento, vamos dizer assim, de trabalhar em casa, não tinha tanta informação, vamos dizer assim. Depois a faculdade e tal, é aquele campo ali que tu trabalha. E aí depois veio o trabalho e logo em sequência o agrotalento. O trabalho como contratado, né? E logo na sequência o agrotalento. No agrotalento, e depois inclusive no agrotalento ao vivo ali que a gente teve em São Paulo, eu pude ver de uma outra forma o negócio. Principalmente do que tu estava falando no início ali do aspecto empreendedor do negócio, né? Do aspecto do empreendedorismo, de você se desenvolver em vários aspectos, e um desses aspectos que eu vim trabalhando e me interessei muito desde o princípio, ali que a gente começou a falar sobre isso, e a ouvir sobre isso por sua parte, foi a questão de gestão de pessoas. Porque quando eu entrei naquela fazenda em 2013 para trabalhar, e depois na segunda fazenda também já em 2015, eu acabei tendo um contato com uma realidade de 13 funcionários, 14 funcionários, que de certa forma estavam sob minha responsabilidade também. E aí foi um impacto bastante grande, sabe? E eu acho que foi aí, eu nunca parei para pensar sobre isso exatamente, como foi o início, mas foi aí que comecei a procurar algum material, alguma coisa que pudesse me ajudar nesse sentido. Gestão de pessoas. Mas me fala, isso é muito interessante você trazer isso, porque para muita gente ainda não está claro o quanto que gestão de pessoas muda o negócio fazenda. Quem está pensando só na fazenda e não está pensando no negócio fazenda, não está tão atento à gestão de pessoas. E tem uma outra coisa interessante, que quando o consultor está pensando como consultor e não como um dono de um negócio de consultoria, ele também acaba não pensando de uma forma mais estratégica e podendo deixar passar algumas coisas batidas. Então, também tem a questão da habilidade em gestão de pessoas, a habilidade, a competência em liderança, influência, persuasão e conflitos, de você como consultor, sabendo lidar, sabendo navegar, sabendo se comportar, se portar de uma forma proativa, inteligente, influente com as equipes das fazendas que você da consultoria também, né? Você precisa de gestão de pessoas onde você é o gerente, onde você está liderando efetivamente as pessoas, mas também você precisa de gestão de pessoas quando você é só um consultor convidado, vamos dizer assim, né? Você não tem autoridade direta sobre aquelas pessoas, e você precisa do apoio delas para as coisas acontecerem, né? O que você pode contar de uma coisa específica, assim, uma, 2 coisas dessa época que você traz para você de aprendizados ou de erros que geraram aprendizados? Teve uma coisa que eu aprendi nesse período aí, Miguel, que foi trazer as pessoas para perto da decisão. Por exemplo, eu chego lá como consultor na propriedade hoje, vamos dizer, do trabalho que a gente estava falando ali antes da gravação, da gestão de índices e metas na pecuária leiteira.
e eu chego lá com uma metodologia pronta, vamos dizer assim, apresento para o produtor, dono do negócio, e chega na hora que fechou, beleza, vamos implementar. E aí eu chego de uma certa forma apresentando como que vai ser o negócio dali, a partir dali para os funcionários. E aí eu acho que é uma grande oportunidade para você criar resistência, né, Miguel? Na grande maioria das vezes eu acho que sim. Dependendo da forma que você apresenta para o pessoal da fazenda, você pode criar mais ou menos resistência ou mais ou menos apoio, dependendo dessa metodologia que tu usa para incluir eles ou não, né? Então, o que eu acredito, e foi o que eu aprendi nesse período, foi que, para mim, o que mais funciona é tentar incluir as pessoas e, de uma certa forma, apresentar o meu ponto de vista, mas não desconsiderar o ponto de vista delas também. Ouvir delas primeiro, que elas têm a dizer sobre o negócio, delas, como funciona, ouvir sobre a cultura da fazenda atual, a atual cultura deles, e naqueles pontos que precisam ser trabalhados, tentar trabalhar de uma certa forma conjunta, não simplesmente tentar impor uma nova cultura no negócio que você está chegando naquele dia, por exemplo, naquele mês. Acho que é isso aí. Isso realmente é uma coisa muito importante, a sua capacidade de chegar na fazenda e entender como se relacionar com as pessoas, de entender como você trazer a sua ideia, a sua visão, o seu projeto de uma forma em que o proprietário compre não só a ideia, mas a implementação da ideia, e a equipe, as pessoas que trabalham naquela fazenda também tem que comprar aquela ideia. Se todo mundo, se o proprietário fala, nossa, muito bom, Rodrigo, vamos fazer, bola para frente, manda a brasa, mas a equipe, ninguém compra a ideia e todo mundo olha torto para você e acha que você está errado, que não faz sentido ou que não gosta de você, você está numa situação muito complicada como consultor, né? Vai ser muito difícil de gerar resultados. E isso é uma coisa que para muita gente ainda passa batido. Não está claro que a pessoa precisa de uma habilidade, de uma competência em lidar com pessoas e vender não só a consultoria para o dono, mas vender a ideia, o conceito, a implementação para todos os envolvidos, né? Porque cada pessoa que trabalha na fazenda, ela pode não pagar com o dinheiro dela, mas ela vai pagar com a atenção, com o empenho, com a dedicação, com a vontade de dar certo. E se ela não gostar, ela pode pagar o contrário, né? Ela pode gastar energia para não dar certo a sua iniciativa. E isso, quando isso acontece, a chance de dar certo é muito baixa. Exatamente. E dentro dessa ideia aí, Miguel, tem uma certa, não vou dizer que é uma técnica, mas uma atividade ali que eu desenvolvi para iniciar um trabalho, que foi depois da metade do ano passado, ali por mês de agosto, mais ou menos, que eu estava iniciando esse projeto aí da gestão de índices e metas, com a propriedade eu estava conduzido de uma forma, vamos dizer assim, eu tratei como produtor, ó, eu estou iniciando esse trabalho, eu tenho essa experiência nesse negócio e quero trabalhar dessa forma, um trabalho que eu não vi ainda sendo feito, não vou dizer que eu tenho essa total experiência no que eu estou propondo aqui, porque é um trabalho que não foi realizado ainda por mim ou por pessoas que eu fui trabalhando no mercado, então vamos trabalhar de uma forma meio experimental quase. E aí, algumas coisas, principalmente, né? Não tudo, né? Não tudo experimental, mas alguns pontos seriam mais experimentais, embasados de certa forma, mas de certa forma também experimentais. E um desses pontos foi, no primeiro dia após ter fechado o projeto que nós ia começar a trabalhar, trazer cada um dos funcionários para uma conversa. Pedi um espaço para eles, conversei com eles inicialmente com todos ali, o produtor explicou um pouco sobre qual seria o projeto, e aí o primeiro passo após isso foi trazer cada funcionário para uma conversa, para uma certa entrevista e explicação um a um de o que seria esse trabalho, quais seriam os objetivos, ouvir um pouco deles sobre o assunto em questão, né, sobre o que a gente ia trabalhar naquele momento. Então essa foi uma estratégia que eu usei nesse trabalho aí e achei bastante interessante e pretendo continuar usando. Nessa conversa é uma maneira de você escutar a pessoa, né, de você valorizar a pessoa e de você também entender a pessoa, né? Então você está construindo proximidade, né? Tem eu gosto de contar a história da pedra, né? Se eu estou muito longe de você, você consegue jogar uma pedra em mim. Se eu estou muito perto de você, você não consegue jogar uma pedra em mim. Então, quanto mais próximo você está, menos ataque. Parece que mais próximo é mais arriscado. Não, mais próximo são menos ataques, né? É muito interessante isso que você falou, porque tem muitas camadas de resultados, de mudanças, quando você faz essa uma coisa, que é ter uma conversa com cada uma das pessoas. Quando você tem a conversa com cada uma dessas pessoas, para cada pessoa, você está demonstrando para ela. Você não está falando. A sua ação está comunicando que você respeita,
que você se importa, que você está interessado, que você entende a posição dele no negócio, que você quer o envolvimento dele, que você é uma pessoa do bem, que você está escutando o que a pessoa tem para dizer, que você está ali para ajudar e para agregar. Então, você comunica muita coisa de uma forma muito eficiente, que é muito mais do que o que sai da sua boca, as ações do que você faz. Isso é muito, muito importante, muito bacana e muito raro de ver sendo feito. Então, puxa vida, parabéns, que legal isso você trazer. Comenta aí a questão lá dos 4 níveis, porque isso é uma coisa bem legal que a gente pode aplicar, que isso é um conceito que a gente traz do Agrotalento de muitos e muitos anos e que serve para consultores, e você lembrou disso aí, acho que é legal a gente trazer aqui. Então, eu tava olhando em algumas anotações hoje do meu caderno do Agrotalento. Você tem o caderno aí para mostrar no vídeo? Tem. Tá aqui, ó. Olha só que massa, que legal, cara. E aí, eu encontrei logo de cara uma anotação, estava com o título Os 4 níveis de aula. E eu li, tava os 4 níveis aqui anotados, e eu pensei assim, isso aqui também pode ser os 4 níveis de consultoria, né? Não tem como não ser, pode ser também. E o primeiro nível é gostar. Então, a consultoria, vamos dizer assim, aí eu apresento lá o plano da consultoria, qual é o projeto do trabalho, o produtor, o funcionário, como a gente estava falando assim, gostou, beleza, achou legal, e parou por aí. Né? Esse é o primeiro nível. No caso da consultoria, é muito importante que se o cara não gostar, não vai para frente, né? Na parte do treinamento, fundamental. Mas, vamos dizer, se o funcionário não gostou, não gostei do Rodrigo, tá enrolado. Aí para por aí, né? Então, são níveis, né? Vamos dizer assim, a base, mas sem a base não tem como, porém, só a base também não resolve todo o problema, né? Então, o segundo nível é o aprendeu. Então, vamos dizer assim, numa consultoria, você pode passar uma técnica, uma atividade, enfim, algum aprendizado para o produtor ou para o funcionário, e ele gostou e aprendeu, tá? São 2 níveis importantes, fundamentais, claro, porém, por si só, ainda não resolvem por completo a situação. O terceiro nível é o implementar. Implementar aí já começa a ficar mais interessante, né? Com certeza. Começa a gostar da coisa. Começa a perceber um esforço por parte de quem está contratando em botar aquilo que tu falou, ou que tu ensinou, enfim, que tu repassou para eles, botar na prática. E o quarto nível, que vem na sequência implementar, é ter o resultado, que é o que a gente, no final das contas, é o que a gente quer. Então, esses são os 4 níveis de aula, que também, na minha visão, pode ser os 4 níveis de consultoria. Muito bom. Esses 4 níveis são super úteis e práticos para você pensar. Vou revisar cada um deles aqui, né? Que é gostar, aprender, implementar e ter resultados. Se você vai fazer um treinamento, se você vai contratar uma consultoria, você tem que pensar, bom, a maioria dos cursos que você faz, a pergunta de avaliação da qualidade do resultado de qualquer coisa é: você gostou do curso? E aí a pessoa fala, gostei muito, foi muito bom e tal. E isso é só o primeiro nível, né? Além do gostar, eu preciso ter efetivamente aprendido, eu tenho que colocar em prática, que é o terceiro nível, eu tenho que colher os resultados. Então, esse exercício de você pensar sobre isso é muito interessante e muito legal você trazer esse conceito para a consultoria, porque quando você vai numa reunião de consultoria, em todas as etapas, desde o dia que você vende para o cliente, do dia que você começa a entregar, tem uma reunião com o dono da fazenda, e também com as reuniões e conversas com cada um dos funcionários, você está focado em, peraí, como que ele gostou do que eu falei? Ele entendeu o que eu falei? Ele vai colocar em prática o que eu falei? Vai dar resultado o que a gente está conversando aqui? E aí, quando você responde sim para cada uma dessas perguntas, a chance de sucesso é muito maior. E só o fato de você entrar nas conversas, entrar nas reuniões, entrar nas negociações, pensando nessas 4 camadas, você tem uma chance muito maior de resultado. Isso é muito, muito interessante e bacana. Então, puxa, que legal isso aí. Seguinte, Rodrigo, uma das coisas que eu tenho, assim, desse formato aqui que a gente está gravando podcast com consultores que são alunos, ou que são parceiros, ou que são amigos nossos, alunos do Agrotalento, que seja, é poder servir, né? Então, que pergunta que você gostaria de me fazer, que eu, de alguma forma, posso te ajudar
no seu trabalho de consultoria, na sua empresa de consultoria. Estou aqui para te servir mesmo. Assim, o que você precisar, eu estou aqui à disposição. Fala aí. Olha, Miguel, tem um ponto aí que a gente até já falou um pouquinho sobre isso lá em 2018, por aí, mais ou menos. A gente teve uma pequena conversa sobre esse tema e eu gostaria de aprofundar um pouco mais nele, que é perfil de cliente ideal. Gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre isso. Maravilha. Esse tema, você tem alguma pergunta específica sobre ele ou você quer que eu explique de forma geral? Pode falar um pouquinho sobre o tema e aí, conforme for surgindo alguma coisa, eu pergunto aí, Miguel. Tá bem? Olha, a gente já falou sobre isso antes, eu já falo há mais tempo sobre isso, mas agora, em 2020, eu formatei um novo treinamento para o Agrotalento, que chama Agrotalento Consultores, uma versão nova, uma versão 2020. E a gente desenhou um método de 10 etapas de construção de um negócio de consultoria. Então, é radicalmente diferente, por exemplo, do Agrotalento que você fez, que tem muitos elementos que permitem você ir muito bem como consultor. Mas isso aqui são conceitos e estratégias e ações de marketing, de vendas, de negociação e de posicionamento profissional. Cliente ideal é a segunda etapa. E, para mim, essa segunda etapa, a primeira etapa é você se conectar e saber, na essência, qual é o seu propósito, qual é a sua verdade, quais são os seus valores. Quando você entende isso, você tem um alinhamento das suas habilidades, da sua capacidade com o seu trabalho e aí você tem muito mais resultado. Porém, esse ponto aqui do cliente ideal, para mim, é o coração de toda a estratégia. Se você não acertar isso, a chance de você ter resultado é muito, muito menor. E aí o seguinte, o que é cliente ideal? Por que isso é tão importante? Porque imagina como se fosse, sabe aquele jogo de dominós que você coloca um dominó um do lado do outro e aí você derruba um e ele vai derrubando todos os outros? Você já viu essa imagem em algum lugar ou já fez essa brincadeira? Sim. Um dominó derrubar todos. Inclusive, está comprovado que você pode fazer dominós de tamanhos diferentes, que um dominó consegue derrubar o próximo se ele é 10 a 20% maior. Então, você pode fazer um dominó pequeno, que derruba um que é um pouquinho maior, aí o próximo é um pouco maior, o outro é um pouco maior, Lá na frente, quando você tem 20 dominós na sequência, lá na frente é um dominó do tamanho de um prédio. E aquele pequenininho derrubou na sequência que derruba aquele dominó gigante. Esse conceito é um jogo de dominós. Você derrubando o primeiro dominó, ele derruba todos os outros e tem um impacto muito grande nesse processo. Por que é um jogo de dominós e por que é tão importante? Por quê? E aí, o grande erro de quem não entende esse conceito, ele fala, não, eu sou um consultor, eu não tenho clientes ainda, ou eu tenho poucos clientes, eu tenho que atender todo mundo. Né? Eu falei com um empresário hoje, que a gente está conversando sobre um desenho de um treinamento avançado de vendas para os melhores vendedores deles, né? Para caras que vendem mais de 1 milhão por ano na empresa dele. A gente está desenhando como a gente monta um mastermind só para esse grupo de elite de representantes e vendedores da empresa dele. Né? Ele falou, no início da minha empresa, que tem, sei lá, 20 anos de empresa, a gente jogava uma tarrafa. O que viesse de cliente servia. Era assim, o que der certo a gente está abraçando. Não tem medo, assim, não tem... Aí ele falou, mas hoje a gente tem muito mais seleção. E aí a gente teve uma conversa longa sobre isso, mas o que acontece? Quando a pessoa fala, na consultoria, eu vou atender todo mundo, você não vai ser a melhor opção em nenhum dos casos. Porque você vai ser mais ou menos bom, ou até muito bom, para todo mundo, para todos os perfis, para todos os tipos. Só que como você vai ser o melhor do mundo para aquele caso específico se você não tem foco, se você está atendendo geral? Quando você escolhe um perfil, fica muito mais fácil da pessoa falar, não, nesse tema, nesse assunto, nessa região, é o Rodrigo. Não liga para outro, não. É o Rodrigo que resolve. Outros temas, outros assuntos, aí vão ser outras pessoas. Mas se você não escolhe um tema para você ser dono do tema, para você não ter um foco específico, não vai acontecer da pessoa falar, não, é com o Rodrigo que você tem que falar. Você vira o número 1 da lista. Melhor do que ser o número 1 da lista é você estar numa situação que nem tem lista. O único nome é você, dependendo de como você se posiciona. E aí, a seleção do cliente ideal, tem várias coisas para você se perguntar, qual que é o tipo de negócio que esse cliente tem? Qual que é o tamanho do negócio que esse cliente tem? Qual que é o perfil desse cliente? Qual que é a visão de mundo desse cliente? Quais são os objetivos desse cliente? Quais que são os valores desse cliente? Aonde que esse cliente quer chegar
né, em relação a onde ele está hoje, para onde ele quer ir. Tudo isso tem que estar alinhado com você. E isso permite você entregar um serviço muito melhor, quando você está alinhado total. Eu tenho um perfil de cliente muito específico que eu consigo ajudar, e como ele é muito específico e eu sou muito bom naquele perfil específico, quando é aquele perfil, cara, eu me garanto. E, ao mesmo tempo, para eu fazer isso, uma das coisas eu preciso falar não para vários outros que poderiam, hipoteticamente, me contratar ou comprar os meus serviços, porque eu não sou especializado em você. Em outros temas, eu sou especializado, e me considero o número 1 e entrego resultados número 1. Para outros, não. Para outros, eu falo, não é... Tipo, eu não sou a melhor opção para você. Não é que o cliente não é o certo, eu não sou o certo para ele. E aí, uma das perguntas chaves de você fazer, isso aqui é uma pergunta reflexiva, não é que você vai fazer isso. Qual que é o perfil de cliente que é tão alinhado com o meu trabalho, com a minha visão de mundo, com as minhas competências, com a minha experiência, que ele é tão alinhado, eu tenho tanta certeza que eu consigo gerar valor para ele, que eu posso cobrar dele, poderia cobrar dele, só depois ele ter o resultado. Ah, eu vou cobrar só no final do projeto? Não, você vai cobrar antecipado. Mas essa é uma pergunta estratégica, uma pergunta para você entender qual é o cliente que efetivamente você pode atender. E aí, por que é um jogo de dominós? Porque quando você tem um perfil de cliente ideal específico, você o tempo todo está exercitando a sua maestria, a sua competência, as suas habilidades em resolver problemas específicos daquele cliente ideal. O que acontece? Muito rapidamente você vai ficando cada vez melhor nisso. Você vai ficando melhor naquele assunto. Segunda coisa, cada cliente que tem um perfil específico que você fecha, ele vira uma potencial vitrine sua. E como você tem uma altíssima competência naquele perfil específico, você vai gerar muito resultado para aquele cliente. Além disso, tem um ditado caipira que fala que tatu cheira tatu, né? Como assim? Pessoas parecidas andam com pessoas parecidas. Bom, se aquele cliente tem um perfil específico, provavelmente ele conhece outras pessoas com um perfil específico, parecido com o dele. E quando ele ficar muito satisfeito, ele vai recomendar você. E você tem a grande competência de gerar valor para aquele perfil. E aí você gera um ciclo positivo de competência, que gera prova, que gera resultado, que gera venda, que gera satisfação, que gera resultado para o cliente, que gera recomendação, que gera vitrine, que gera até para outros clientes potenciais que não conhecem aquele cliente, mas você fala, eu tratei de uma fazenda assim, 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 que tinha esse problema e a gente levou para essa e essa situação. O cara fala, pô, isso aqui é o meu caso. Mesmo que a pessoa não conheça aquele caso específico, ele se identifica com aquela realidade, porque é um perfil específico. E uma das coisas chaves de um trabalho de consultoria, de um trabalho de venda de conhecimento, porque se você olhar, a gente praticamente, na minha empresa, no meu negócio, das coisas que eu menos vendo é consultoria, na maneira clássica, né? Mas a gente vende coisas muito parecidas, a gente vende treinamento, a gente vende conhecimento e a gente vende consultoria, que são muito semelhantes. É o mesmo negócio, na prática é o mesmo negócio. O jeito que você entrega é que muda um pouco. A questão de um consultor, ele precisa ser um colecionador de estudos de caso de sucesso de clientes dele. Quanto mais estudos de caso você tiver, você tem mais prova de que você é competente em resolver aquela questão. Não é uma coisa, eu gosto desse assunto, eu entendo. Não, eu entrego o resultado desse assunto. Olha aqui os meus clientes, olha os meus alunos, olha as fazendas. Está aqui, ó. Tipo, a gente faz tal coisa, a gente entrega tal coisa. Outra coisa, é muito melhor você ter outras pessoas falando de você do que você falando de você. E outra coisa também, quando você tem o foco de cliente ideal, você tem o exercício de entender a linguagem que esse cliente fala. Qual que é o idioma desse cliente? Você tem o idioma de cada região do Brasil, você tem as gírias de cada região do Brasil, ao mesmo tempo que você tem os idiomas ou as expressões de cada negócio.
você também tem, mais do que isso, as dores e as questões que mais incomodam cada perfil de cliente. O dono de uma fazenda de leite que tem 20 vacas em lactação e o dono de uma fazenda de leite que tem 1.000 vacas em lactação, tem problemas, tem dores de cabeça, tem preocupações, tem aflições, tem frustrações radicalmente diferentes. Faz sentido isso, Rodrigo? Exatamente, Miguel. Eu estava até pensando enquanto falava sobre isso aí. Alguns pontos, assim, de uma fazenda de 20 vacas, proporcionalmente ali naquelas 20 vacas, naquele negócio de 20 vacas em lactação, não impacta tanto. Então, não é uma preocupação tão grande. Agora, numa fazenda de 1.000 vacas, você é multiplicado, então, pelo número de animais, e aí vai impactar porque vai se tornar um número mais expressivo, aquele tal problema. Exatamente. E não é nem assim, são problemas maiores ou menores. É isso que você falou, são problemas diferentes. E aí é o seguinte, se eu sou um especialista em fazendas de leite de 200 vacas em lactação, eu vou chegar na fazenda do cliente ou do potencial cliente e eu vou falar do quê? Eu vou falar do que eu já sei, que são as maiores dores, as maiores questões, as maiores aflições, as maiores frustrações que aquele perfil tem. E quando você fala disso, o cara abre um olho desse tamanho e fala, não é possível, esse cara já veio aqui em casa, esse cara visitou aqui ontem, não é possível. É espionagem. Exatamente o que a gente está passando. E se você é um genericão, você tem que falar coisas genericonas, coisas que são frustrações de todo, por exemplo, o produtor de leite, que é muito diferente de eu falar de frustrações de quem tem uma fazenda de 200 vacas em lactação ou de 1.000 vacas em lactação. É muito mais específico. Fora que você também tem, além, só você ser capaz de customizar e de direcionar a conversa é o primeiro passo de você direcionar o resultado, de você direcionar a solução, de você direcionar a venda, de você direcionar o seu posicionamento. Tudo isso faz com que você fique ainda mais especialista. E aí isso muda radicalmente a maneira como você é visto. No final de janeiro, início de fevereiro, um amigo meu me perguntou assim, Miguel, como é que está sendo o seu ano? E eu falei para ele, esse ano está indo muito bem, eu estou muito animado. Continuo muito animado, apesar da turbulência do momento, porque a gente vai... tem um monte de coisa que, vamos dizer assim, que piorou agora, mas o meu ânimo não piorou, a minha esperança não piorou e a minha determinação não piorou. Mas voltando no assunto aqui, o ponto aqui é o seguinte, esse senhor me perguntou como é que está esse ano 2020? Eu falei, está muito bom. E aí ele me perguntou assim, mas o que você está fazendo esse ano? Falei para ele, não, esse ano ele está indo muito bem pelas coisas que eu estou fazendo esse ano, mas também pelas coisas que eu fiz nos últimos 20 anos. E isso é uma coisa que muita gente esquece, você tem uma construção, um empilhamento de resultados, uma construção de ativos, de reputação, de credibilidade, de marca pessoal. E quando você tem um foco específico, um ano focado em gerar valor e ficar competente e em aumentar sua maestria em um perfil específico de cliente, um ano você faz muita coisa. Você constrói um nome muito forte se você tiver as ferramentas certas. Inclusive, é mais do que... não é só a divulgação e tal. Isso também. A gente acaba sendo muito conhecido pela divulgação que a gente faz em mídias sociais e tudo mais, mas isso nem é o passo que a gente recomenda inicial. Não é... uma coisa que eu aprendi lá nos Estados Unidos com um cara que tem 5 milhões de seguidores no Facebook, ele falou assim, olha, o seu próximo 1 milhão vai vir, sabe de onde? Vai vir dos relacionamentos que você já tem. O seu próximo 1 milhão faturado, não sei quanto tempo vai demorar para você faturar 1 milhão, acumulado, ele vai vir de relacionamentos que você já tem, que possivelmente você não está ativando eles. Você não está gerando valor para esse relacionamento, você não está conversando com essas pessoas, você não está interagindo com essas pessoas. E coronavírus não é desculpa. Olha o que a gente está fazendo aqui agora. Estamos conversando, interagindo, trocando e tal. Esse é um ponto-chave, assim, grande parte dos erros de consultores que estão mais no início, até gente que é mais experiente, como eles não tomaram a decisão de ficar especialista no assunto, eles têm um sofrimento muito grande de patinar. Quanto mais especialista você for, mais você vai ser visto como número 1, mais você vai ser competente, mais você vai ter reputação,
mais você vai ter credibilidade, mais você vai ter clientes que geram resultado, que viram vitrine, viram exemplo, viram estudo de casos de sucesso e viram imã de novos clientes. Essas coisas são todas amarradas. E aí, quando você começa a fazer as coisas de forma com um empilhamento de resultados, muda totalmente o jogo. Porque você fica com uma fama boa. Não, o Rodrigo, aqui nessa região aqui, para esse tipo de caso, esse tipo de fazenda, fala com o Rodrigo. Ao mesmo tempo que você tem que criar maneiras de positivamente levar essa mensagem para fora. A gente tem trabalhado muito nisso e foi muito interessante porque na construção desse treinamento, que a gente, nesse dia de hoje, a gente não lançou ele ainda, ele não está disponível ainda, a gente vai fazer um treinamento gratuito semana que vem, na outra semana que a gente vai abrir as inscrições, eu fui mais a fundo em quais estratégias que mais funcionam. Então, tem coisas que a maioria dos consultores não fazem, não só de divulgação do seu trabalho, mas de como se posicionar, de como se apresentar, de quais produtos vendem, de quais produtos eles oferecem no mercado. A maioria dos consultores só tem um produto de consultoria, um perfil específico. Não tem um portfólio de produtos. Você precisa ter um portfólio de produtos. Você, pelo que eu sei, você tem outras atuações comerciais que servem como portfólio, né? Você vende outros produtos, você tem uma atuação comercial também. E isso, se você usar de forma inteligente, o que isso acontece? Um negócio abre portas para o outro. É claro, se você usar do jeito errado, um negócio mata o outro. É possível também, né? Mas do jeito certo, um negócio ativa o outro. Porque, às vezes, pela consultoria, você não entra nesse cliente, mas aí você entra pelo sêmen ou pela nutrição, aí depois ele compra os outros produtos e a consultoria, e vice-versa. Então, isso também funciona. Então, ter esse desenho de portfólio de produtos é essencial você pensar de uma forma estratégica. Quais produtos faz sentido eu ter e vender? Produtos meus e produtos de terceiros. Isso até é uma coisa que eu estava pensando enquanto você falava nessa questão do perfil do cliente e você falava você ter um foco num perfil do cliente específico, né? E aí eu estava pensando na minha questão aqui, de eu ter o meu foco no meu trabalho de uma forma não tão específica, mas interrelacionado. Eu tenho a prestação de serviço na reprodução, eu tenho a parte comercial com sêmen e eu tenho essa consultoria em gestão de pessoas, índices e metas. Então, já aconteceu isso que você falou, já aconteceu de, por exemplo, eu tenho uma parceria aqui com o Laticínio, que já prestei serviço para eles, e esse Laticínio hoje indica para outros clientes deles quando tem alguma oportunidade para, por exemplo, para venda de sêmen ou para prestação de serviço. Já aconteceu de chegar numa propriedade que o foco era venda de sêmen e eu comecei a ouvir um pouco o produtor falando e mudou para prestação de serviço, para reprodução. E aí eu iniciei a reprodução lá depois de um tempo e já na primeira visita a gente acabou negociando o sêmen. Então, uma coisa era por um motivo, depois virou outro e depois retornou, virou os dois, né? Ficou os dois motivos. Muito legal. E aí uma coisa para você pensar aqui, isso é uma coisa que eu nunca ensinei em nenhum lugar. É a primeira vez que eu vou falar disso aqui, que é uma coisa que a gente está fazendo nosso, porque está comprovado que é uma das coisas chaves para a consultoria, que é o seu teste, o seu diagnóstico. Cria o seu diagnóstico de situação atual e realidade do seu cliente. E aí, você tem essas 3 áreas, reprodução, genética e gestão de pessoas. Pensa em quais perguntas eu preciso fazer para o cliente nessas 3 áreas, em que vai acontecer várias coisas nessa conversa. Você vai entender profundamente, em mais detalhes, a realidade dele. E eu vou explicar qual que é o objetivo central disso aí. Você vai entender qual que é a questão, a realidade dele, o momento dele, a situação dele. Com isso, acontecem 2 coisas por tabela. A percepção dele da realidade aumenta, você traz clareza para ele, e a única maneira de vender transformação é clareza de que está ruim, né? Você não compra uma dieta ou uma academia de ginástica se você não acha que você está precisando emagrecer. Se eu não acho que eu estou gordo, eu não vou fazer dieta para emagrecer de jeito nenhum, é impossível. Eu preciso saber, eu preciso ter essa consciência, ter essa clareza. Então, o seu cliente tem mais clareza da realidade dele. Você tem mais clareza da situação para poder recomendar algo específico que fique mais fácil de vender e, principalmente, fique mais fácil de resolver. Você já começa na primeira conversa séria, você já está dando passos que permitam você trazer resultado para o cliente. E só esse trazer clareza para o cliente já é um grande
uma grande ferramenta para ele falar, puxa vida, já é um valor que você entrega. Ele perceber a realidade dele já é um valor que você entrega. E o que a gente está fazendo aqui, um bom consultor é muito parecido com um excelente médico. Um excelente médico, ele não vende as coisas. Um excelente médico, ele diagnostica a situação e ele recomenda um tratamento. Se a pessoa quer fazer o tratamento ou não, aí é por conta da pessoa. Mas ele não dá essa opção. Se o cara quiser fugir, ir embora e não operar, tá tudo bem, o que ele vai fazer? Mas o médico ele não vende, ele não empurra o tratamento, o bom médico. Ele simplesmente diagnostica a situação e recomenda. Esse diagnóstico é uma série de exames. O seu diagnóstico é uma série de perguntas, uma série de medições. E baseado no diagnóstico, no levantamento, nas perguntas e na sua competência e experiência, esse somatório aqui, você entrega uma recomendação. Esse posicionamento é totalmente diferente de um cara, tipo, compra isso aqui, compra isso aqui, compra isso aqui. É totalmente diferente. E é isso que a gente quer. Porque ainda tem uma outra coisa que as pessoas não se ligam, é o seguinte, mesmo que você consiga vender a sua consultoria igual poderia vender uma garrafa d'água empurrando nos outros, quando você vende a sua consultoria empurrando, consegue vender, que é improvável, mesmo assim é ruim. Porque a entrega da consultoria que foi vendida empurrando é terrível, porque o respeito, a admiração, a confiança de quem comprou em você é muito menor do que se você tivesse a postura do médico. E como ela é muito menor, quando você fala uma coisa que tem que fazer, o cara não faz, ele não implementa. Mesmo que você entregue a melhor recomendação do mundo, que ele não coloca em prática, não terá resultados. E se não terá resultados, não terá prova. Se não terá prova, não terá estudo de caso de sucesso. Não tendo estudo de caso de sucesso, vai ser bem mais difícil achar novos clientes. Eu não faço nada que é só uma ação que só tem uma ação e reação. A gente faz coisas que têm estratégia concatenada. Por isso que começa no cliente ideal. É um cliente que tem um perfil de alinhamento de valores, de visão de mundo, de índole, de caráter, de situação, de tamanho de negócio, de realidade, de problemas, de desafios e de visão de futuro. Com esse perfil específico, a minha competência, a minha habilidade, os meus talentos, os meus interesses, os meus valores se casam. E eu consigo entregar muito valor para esse cliente específico. Para outros, eu não preciso me preocupar. E o que acontece é que o número de clientes que um consultor consegue ter é muito pequeno. Você não precisa de milhares de clientes. Se você tiver dezenas de clientes, é muito. Então, tem uma abundância de potenciais clientes para você no mundo muito grande. Então, você não precisa, tem muito mais potenciais clientes com o seu perfil do que você vai dar conta de atender na vida. Então, você pode segmentar, pode focar. Porque isso é uma coisa que eu aprendi outro dia que eu achei muito interessante. Qualquer empresa tem duas funções. Anota essa aí. Qualquer empresa tem duas funções. Uma que é aumentar duas listas. A primeira lista é a lista de potenciais clientes. A segunda lista é a lista de atuais clientes. Se a sua empresa de consultoria está aumentando a lista de potenciais clientes alinhados com o seu perfil ideal e está aumentando o número de atuais clientes com o perfil ideal, você está indo muito bem. E todos os dias, se você é dono de uma empresa de consultoria, você tem que pensar qual que é uma coisa que eu fiz para aumentar a minha lista de potenciais clientes e aumentar a minha lista de clientes. Porque para eu virar cliente, eu primeiro preciso, antes, estar na lista de potenciais clientes. Aqui é quem não me conhece, aqui é quem me conhece, aqui é quem me compra. Eu preciso conhecer, confiar, respeitar, gostar, admirar para comprar. Então você tem 3 etapas: desconhecidos, potenciais e clientes. E aí você vai fazer um trabalho em relação a isso. E se você não cuidar disso de forma estruturada, estratégica, mesmo que de uma forma, como que eu posso dizer? Isso não requer investimentos grandes, isso requer estratégia, você ter foco nisso. E uma coisa muito interessante é, o diagnóstico é uma excelente ferramenta de atração de potenciais clientes. E é uma excelente ferramenta de como você aproxima um potencial cliente dele virar cliente. Também é uma maneira que te posiciona. Você quer ser visto no mercado como líder. Você quer ser visto como especial, como diferente, como único. Não, dessas coisas aqui, quem
Tipo, gestão de pessoas em fazenda de gado de leite, aqui na nossa região, sem ter que estar... talvez lá nos Estados Unidos tem um cara melhor, mas a gente não vai trazer o cara dos Estados Unidos, entendeu? Quem vai vir aqui todo mês tem que morar aqui perto. Então vai ser o Rodrigo. Então, assim, e aí isso é uma coisa interessante, você não precisa ser o melhor do mundo do globo terrestre. Você precisa ser o melhor do mundo do seu mundo, da sua micro-região, da sua região. É tipo, olha, é difícil um consultor que tem 20 clientes e não ficou louco, não é verdade? Você vai ter menos que isso, né? No jeito tradicional de ter cliente. Você pode ter produtos mais baratos que você vende, que você vai desse portfólio de produtos, né? Isso é uma das coisas que a gente consolidou muito, de forma muito estruturada, recente para esse treinamento, que tem produto que ele é um produto que é um atrator e qualificador de cliente. Por exemplo, um diagnóstico. Você pode vender esse diagnóstico. No início, você pode fazer de graça, mas você pode vender o diagnóstico por R$100, por R$200, por R$300, por R$50. Mas o seu diagnóstico é um diagnóstico bem específico. E por ele ser específico, o cara que pagou R$50, ele está qualificado como potencial cliente seu. Porque ele quer fazer um diagnóstico exatamente sobre aquele tema que você domina. Olha que interessante. A gente vai lançar um diagnóstico para consultores do agro ou para pessoas que vendem produtos e serviços de valor agregado, em que esse diagnóstico vai ser para a pessoa ter clareza da realidade dele, da situação dele, do momento dele, dos desafios dele, do projeto dele, e vai ser um qualificador. Qualquer pessoa que se der o trabalho de fazer o diagnóstico todo é uma pessoa que tem interesse no que a gente tem para vender lá na frente. Se ele vai comprar ou não, aí tem toda uma questão de relacionamento, de processo e tudo mais, mas é uma maneira de eu aumentar a minha lista de potenciais clientes. Se eu aumento a minha lista de potenciais clientes de forma correta e tenho um processo de transformar potenciais clientes em clientes, um processo, um sistema, essa lista automaticamente vai aumentar, não de forma imediata, porque tem uma maturação, né? Do mesmo jeito que no dia que você conheceu a sua mulher até o dia que você casou demorou um tempo, no dia que você conhece o cliente até o dia que ele assina o primeiro contrato, demora um tempo. Depende do produto, demora mais ou menos tempo. Para eu comprar uma água mineral no supermercado, é alguns segundos ou minutos. Para eu comprar um serviço de consultoria, que vão ser dezenas de milhares de reais ao longo do ano, e que vai ter uma série de riscos envolvidos no processo, vou demorar mais tempo. Mesmo assim, tem aceleradores. Se vários amigos dele, que ele respeita, admira como produtores, falam para ele que o Rodrigo Ferreira é a única opção e tem que cuidar. Tipo, se você não fizer com o Rodrigo, você é burro, os amigos dele zoando ele, tipo, vai ser muito mais rápido você fechar. Você nem vai precisar, você não vai precisar nem botar pressão, né? Porque uma outra coisa para consultor pensar é o seguinte: você precisa. Isso é uma coisa que é muito interessante isso quando você entende esse conceito. Quando você tem muitos clientes e você tem muitos potenciais clientes, você chega numa posição em que você deixa de ser o vendedor de consultoria e você vira o comprador, ou seja, você escolhe com quem vai trabalhar. Você que vai receber o dinheiro, você vai vender a consultoria e a pessoa vai pagar, mas você está na posição do comprador no sentido que você escolhe. E quando você pode escolher, ou seja, quando você pode demitir um cliente, porque você não precisa de nenhum especificamente, porque você tem um número de potenciais clientes e de atuais clientes grande, os dois números são grandes, o que acontece? Você pode escolher com quem trabalhar. Você pode escolher demitir cliente. E só quando você tem essa possibilidade, quando você está nesse estágio de maturidade do negócio, que você vai ser capaz de realizar o seu melhor trabalho. Porque o Miguel, o Rodrigo, cada um de nós tem muitas competências e habilidades. Eu tenho muitas habilidades, mas eu não sou perfeito nem completo. Eu sou excelente num perfil específico, numa questão específica, num tema específico. Se eu estou precisando para um perfil específico de cliente, se eu estou precisando atender muito aberto nesse foco, eu não estou fazendo o meu melhor trabalho para todo mundo. O meu melhor trabalho é aqui, é nesse perfil específico. E quando eu estou trabalhando só nesse perfil específico, eu estou mais satisfeito, eu gero mais resultado, eu tenho mais competência, eu tenho mais autoconfiança, eu tenho mais boca a boca positivo, eu tenho mais recomendação, eu tenho mais coleção de estudos de casos de sucesso específico. E aí,
Você fala, puxa, a vida, o Miguel tá bombando o negócio. Não, eu só estou um dia atrás do outro, de forma consolidada, de uma forma concatenada, empilhando resultados, indo para um lugar só. Se eu estou atirando para todo lado, a qualidade do meu serviço piora, porque eu não sou tão especialista e competente em todas essas áreas. E cada resultado que eu gero não vira novos negócios no meu rumo específico. Faz sentido isso, Rodrigo? Faz sentido sim, Miguel. Muito legal e muito bom. Pra gente fechar aqui, o que ficou para você de melhor aí do que a gente tratou? Olha, uma ideia aqui que eu vou implementar com certeza é essa do diagnóstico. A gente acaba fazendo um certo diagnóstico, assim, mas não posso dizer de a gente, mas eu acabo fazendo um certo diagnóstico, mas não é um negócio ainda tão bem planejado, vamos dizer assim. Tem uma série de perguntas, porém não tem um bom planejamento ainda antes desse diagnóstico. É uma coisa que eu vejo que eu posso melhorar nisso aí e tirar mais valor tanto para mim como para o cliente, né? Por identificar mais pontos que ele está precisando de ajuda e talvez identificar os pontos que ele precisa de ajuda e que eu consiga ajudar ele. E talvez até também entender em alguns casos que o problema que o cliente tem não é um problema que daqui a pouco eu resolvo, né? Daqui a pouco chega um cliente conversar com ele pela primeira vez, não conheço ele, me indicaram para ele talvez, ou ele veio atrás de mim por telefone, por ligação, enfim. E aí eu visito ele e ele começa a falar sobre o problema dele e o problema dele não é o que eu resolvo da melhor maneira. Né? E aí, quanto antes você identificar isso, melhor, né? Sim. E não vou colher resultados com esse cliente. Ele não vai colher resultados, eu também não. Então a gente vai só gastar tempo. Imagina se você descobrir isso só um ano depois de trabalhar com ele. Porque, de novo, o nosso objetivo para cada cliente não é vender para ele. É vender para ele e ser muito bem pago pelo processo de gerar muito resultado para ele e, com isso, gerar muitos negócios para frente para a gente. Isso que é ganha, ganha, ganha. Agora, se eu vendi um negócio em que não é o que eu melhor dou conta de entregar, eu vou me esforçar o dobro para entregar a metade. Porque eu não sou bom naquilo, eu não sou competente naquilo, não é minha maestria, não é minha habilidade única. Olha que loucura. Eu me esforço o dobro para entregar a metade. Cada dia que eu preciso... Aí muitas vezes você precisa fazer isso, eu não vou entender isso. Mas se você não tem uma clareza, um objetivo, um projeto de quebrar esse ciclo, tá apertado. Rodrigo, muito legal falar com você, cara. Você quer deixar um recado para quem está te assistindo aqui, para quem está ouvindo você? Antes da gente fechar aqui, eu vou deixar você dar o seu recado aí, eu vou dar o meu recado depois. Beleza, Miguel. O recado que eu quero deixar para o pessoal, eu acho que é relacionado àquilo que eu falei ali no início, sobre você estar, vamos dizer assim, buscando. Quando você percebe que você tem uma dificuldade, você proativamente buscar alguma coisa que te ajude, buscar quem está no mercado que pode te ajudar. E no meu caso foi o AgroTalento naquela época. E hoje colho resultados disso aí, dessa escolha em 2015, e ainda tenho, acredito eu, muito que colher ainda, que foi desencadeado para aquele treinamento que a gente fez lá em 2015, 5 anos atrás. Então teve o resultado imediato e tem um resultado que a gente não consegue nem mensurar. Que daqui a pouco, uma coisa que eu não enxergava lá em 2015, passei a saber que existia, passei a gostar daquele assunto, buscar mais, e daqui a pouco isso me leva a um patamar diferente que, se eu não tivesse começado lá em 2015, não teria atingido o resultado que eu tenho hoje e nem daqui a pouco atingiria um resultado que eu poderia atingir potencialmente no futuro. Rodrigo, primeiro eu quero assim, destacar que você, cara, é um cara que eu celebro, reconheço e honro muito pela sua dedicação, pelo seu empenho, pela sua busca por fazer a diferença e pela sua busca por aplicar as coisas que você aprende. E é curioso que você trouxe o conceito das 4 camadas, né, do gostar, do aprender, do aplicar e do colher o resultado, e eu vejo que você vive isso. Né? Então, eu vejo a sua maturidade, o seu crescimento, o seu avanço, o seu comprometimento, a sua dedicação em fazer a diferença. Todas as vezes que a gente falou nesses últimos tempos, a minha lembrança é sempre de uma pessoa que está incansável em como eu faço melhor o meu trabalho a ponto de gerar mais valor e que, por tabela, eu vou ser bem recompensado por isso. Né? Isso tem tudo a ver com o que a gente começou hoje o episódio falando sobre ser empreendedor, ter estratégia e ter esperança. Né? Empreendedor é quem faz, é quem age, é quem entra em ação, é quem gera valor e é remunerado por gerar valor, é quem é independente, pensa por si só, é estratégico, não é trabalhar sem pensar, mas
Tem estratégia de marketing, tem estratégia de vendas, tem estratégia de negociação, tem estratégia de posicionamento, tem estratégia de gestão de pessoas, de influência e também tem as estratégias do seu conhecimento específico, né? Gestão de pessoas, estratégia de reprodução, estratégia de genética. Tem estratégia para todas as áreas, mas precisa ter estratégia não só da consultoria técnica, mas do negócio de consultoria. E por último, cara, você é um cara que tem, né, esperança de querer melhorar, de querer avançar, de acreditar que é possível. E isso é uma das coisas que o mundo hoje está se questionando. As pessoas estão, tipo, será que eu devo ter esperança ou devo ter medo? Será que eu devo ter... Devo entrar em pânico e surtar ou devo ficar sereno, firme e forte mesmo nesse tempo de tempestade e dificuldade? E a minha busca hoje, e bom de estar aqui com você hoje, é que exercitar e lembrar desses 3 eixos: empreendedor, estratégico e esperança. E uma coisa para todo mundo que está aqui escutando e participando, interagindo, essa comunidade que se forma aqui, como que a gente vai se lembrar dessa época daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui 20 anos? A gente vai se lembrar com vergonha ou com orgulho? E está na nossa mão lembrar, escolher como a gente quer se lembrar. Eu já escolhi como eu quero me lembrar dessa situação, né? Com muito orgulho, com muita satisfação, inclusive com... Assim, não tenho... Estou tranquilo e sereno em relação a que possivelmente eu vou ter cicatrizes desse período de turbulência, né? Não está fácil para ninguém, nem para mim, né? Se eu te falar quantos negócios eu perdi nessa última semana, você ia achar que eu estou chorando. Não, mas inclusive ter orgulho, honrar minhas cicatrizes. Mas eu já escolhi como eu quero me lembrar daqui a 10 anos desse período de 2020 e convido você a escolher também como você quer, né, se lembrar desse período daqui a 10 anos. Qual que é essa escolha que você vai fazer? Obrigado, bom demais ter você aqui, um abraço, né? É muito bom poder conversar com alunos do Agrotalento e ver os resultados, ver o impacto, ver o crescimento, ver o avanço. Muito, muito legal. Muito bom, cara. Obrigado. Valeu, Miguel. Muito obrigado também. Grande abraço.